O Saber Direito desta semana é com o professor Geraldo Neto e ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, a lei sobre os servidores públicos federais. Se você tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet, é só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, querido aluno. Eu sou o professor Geraldo Neto e nós estamos trabalhando com a disciplina da Lei 8.112, de 1990, que é o Estatuto dos Servidores Federais, ou seja, aquele servidor que integra os quadros da União. Até a presente aula, nós já falamos de diversos temas que são muito importantes e que você tem que ter atenção a respeito disso. E hoje nós iremos trabalhar o regime disciplinar. Vamos falar um pouquinho das penalidades, vamos falar um pouquinho do processo administrativo, como isso funciona, como se dará o processo, e nós vamos bater esse papo a respeito disso. Lembrando a vocês que até a presente data, nós já vimos na primeira aula falando a respeito dos agentes públicos, que era a divisão entre, que ele se subdividia em agentes políticos, servidores estatais ou servidor público em sentido amplo, que se subdividia em servidor público em sentido estrito, empregados públicos e temporários, os militares e os particulares em colaboração, que se subdividia em os delegatários, os permissionários e autorizatários. Correto? Falamos dos honoríficos e também falamos dos gestores de negócios. Tranquilo? Ficou tranquilo para vocês? Agora, para a gente lembrar a respeito disso, na aula 2, a gente abordou o tema provimento, vacância e deslocamento. Quais são as formas de provimento? Nós lembramos, através do nosso recurso mnemônico, do arerê no pererê, se lembra? Aproveitamento, reversão, recondução, nomeação, promoção, readaptação e reintegração. Nós também falamos das formas de vacância. E quais eram as formas de vacância? A exoneração, demissão, promoção, readaptação. Para promoção e readaptação também são formas de provimento e vacância ao mesmo tempo. Falamos da aposentadoria, da posse em outro cargo inacumulável e depois nós falamos também do falecimento e depois das formas de deslocamento, que é a remoção e a redistribuição. Na aula 3, nós falamos a respeito do sistema remuneratório. Falamos a diferença entre vencimento, remuneração, que a remuneração é o vencimento mais as vantagens. Vantagens nós falamos de gratificações, adicionais, indenizações. Falamos também que as indenizações não são computadas a título de teto remuneratório. As gratificações, a gratificação natalina, o adicional noturno, a hora extra, também não integram. O adicional de periculosidade, penosidade, insalubridade. Nós batemos um papo a respeito disso, recapitulando das matérias que foram tratadas. Nós falamos também das indenizações. Em indenizações, você lembra pelo recurso mnemônico data, diária, ajuda de custo, transporte e auxílio moradia. E ficou tranquilo o nosso papo a respeito do sistema remuneratório. Falamos também de férias, que o primeiro período só é computado 12 meses para aquisição do primeiro período. Depois, a cada ano que vai se passando, o servidor poderá gozar de suas férias. E na aula 4, a gente falou a respeito de licenças e afastamentos. Nós falamos das licenças e dos afastamentos. As licenças, quais seriam as licenças que o servidor pode tirar? A partir lá do artigo 81. Na ordem para vocês. Para desempenho de mandato classista, para interesse particular, para serviço militar, para afastamento do cônjuge ou companheiro, para capacitação, por doença em pessoa da família e para atividade política. Os afastamentos seriam para servir em outro órgão ou entidade, para exercício de mandato eletivo, afastamento para estudo no exterior e participação em programa de pós-graduação, lato sensu. Falamos também a respeito das concessões, que é concedido ao servidor um dia para doar sangue, ele pode ter um dia para doar sangue, 2 dias para alistar-se como eleitor. Quando ele sair de uma localidade para outra, for removido, ele tem que atualizar o título de eleitor dele? Tem. Para alistar-se como eleitor.
e 8 dias consecutivos em caso de casamento ou falecimento. Ok? E lembrando também a vocês que o servidor possui horário especial quando ele for estudante, mediante a compensação, ou quando ele for portador de deficiência. Aí não tem compensação de horários. Fazendo essa observação com vocês. Lembrando também que dentro do estágio probatório, o servidor ele poderá receber o quê? Quais são os afastamentos e as licenças e afastamentos que podem ser concedidos ao servidor em estágio probatório. Aí eu falei para vocês que a licença e o afastamento que o servidor pode gozar dentro do estágio probatório é o quê? Dentro do estágio probatório, o servidor recebe mesada. E quais seriam essas? M de mandato eletivo, E de estudo ou missão no exterior, S de serviço militar, A de atividade política, D de doença em pessoa da família, A de afastamento do cônjuge ou companheiro, S para servir em organismo internacional. Lembrando a vocês que fora do estágio probatório, dentro do estágio probatório, o servidor não pode tirar outras 3, ou seja, que só podem ser concedidas fora, que a gente brincou falando do matraca, que é o mandato classista, o trato de interesses particulares e a capacitação. Ficou tranquilo? Depois, nós falamos a respeito do direito de petição, do requerimento do servidor junto à administração, para ele requerer junto a ela, prescreve em 5 anos. Atos ligados à demissão, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, atos ligados ao seu interesse patrimonial ou resultantes das relações de trabalho. Depois, nós falamos que prescreve em 120 dias qualquer outro assunto, claro, desde que lei não seja tratado de maneira específica em alguma lei. Ficou tranquilo? Beleza? E hoje, na aula 5, a gente fala de regime e procedimento disciplinar. E como funciona esse regime e procedimento disciplinar? A gente tem que lembrar que os servidores, eles obedecem a um regime disciplinar? Sim, ele pode responder por isso? Ele pode responder por isso. O servidor ele pode responder tanto administrativamente, quanto civilmente, quanto penalmente. Independente entre si essas esferas. Elas são independentes entre si e se acumulam. Ou seja, ele pode ser condenado na esfera penal? Pode. Ele pode ser condenado na esfera civil? Pode. E pode ser condenado na esfera administrativa? Pode. Caramba, Geraldo, ele pode ser condenado na esfera administrativa à demissão, na esfera civil a um ressarcimento ao erário e na esfera penal ao cumprimento de uma determinada pena? Pode, porque elas acumulam-se entre si. O que a gente não pode deixar de lembrar são as disposições do artigo 121 da Lei 8.112, que fala o seguinte, que eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte, o servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Foi o que eu acabei de falar para vocês agora. O servidor responderá penal, civil e administrativamente pelo uso, pelo exercício irregular de suas atribuições. Tranquilo? A gente já sabe, mas Geraldo, eu estou com dificuldade de entender isso. Aí eu falo para vocês, um servidor, vamos lá, vamos dar um casinho concreto para a gente fazer tal aplicabilidade. Um servidor se utilizou do seu cargo e subtraiu um determinado objeto dentro da administração pública. Vamos lá. Administrativamente, ele pode fazer isso? Não. Então, ele vai responder a um processo administrativo disciplinar e ele poderá receber a penalidade de demissão? Sim. Na esfera civil, aí eu falo para você, o servidor poderá responder na esfera civil com relação a esse ato que ele praticou? Sim, porque o determinado bem que ele subtraiu causou um dano à administração pública. E ela pode entrar com ação de ressarcimento relacionada àquilo? Pode. Ela pode também entrar com uma ação civil no que tange à improbidade administrativa? Pode. E penalmente? Pode. Ele não furtou esse bem da administração pública? Ele vai responder penalmente por isso? Também vai responder penalmente por isso. Então, as 3 esferas correm soltas e apartadas, mas acumulam-se entre si. Tranquilo? Continuando aqui, a gente sabe que a responsabilidade civil do servidor decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros.
Como assim? Como é que eu explico isso para vocês, meus alunos? Responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo. Comissivo é que ele praticou, omissivo é que ele decidiu se omitir na prática de determinado ato. Doloso ou culposo, como ficaria esse doloso ou culposo? Houve dolo ou culpa, ou seja, houve dolo, ele quis praticar o determinado ato. Houve culpa, negligência, imprudência, imperícia. Ele vai responder por isso? Ele vai, porque a responsabilidade civil do servidor decorre de ato comissivo ou omissivo, doloso ou culposo, de que resulte prejuízo ao erário ou a terceiros. Quando resultar prejuízo ao erário ou a terceiros, entenda, se o servidor público, no desempenhar de suas atribuições, praticou um determinado ato que trouxe um determinado prejuízo a terceiros, ele responderá perante a administração pública. Como é que funciona isso, essa responsabilidade civil? De acordo com 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, como é que funciona? Se o particular quiser dar entrada nessa ação civil junto à administração pública, nesse ressarcimento, ela vai ingressar, no caso do servidor federal, contra quem? Contra a União. Contra o quê? Contra a União. E nesse caso, havendo condenação, no caso a gente está dando o exemplo da União, caso ele ocupe algum órgão, mas se ele pertencer à entidade da administração, indireto no caso a autarquia, será dada entrada desse processo contra uma autarquia. Então a administração pública irá responder junto a essa pessoa que está entrando na justiça? Sim. E caso ela perder essa ação, como é que vai ficar? Ela vai ter um prejuízo? Vai. E ela vai fazer o que com esse prejuízo? Fica assegurado a ela o direito de regresso, nos casos de dolo ou culpa. Nesse caso, a gente fala das responsabilidades civil do Estado, que tem a responsabilidade, o Estado como um todo tem a responsabilidade objetiva. Basta que o autor da ação comprove o nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido, ele poderá dar entrada junto à administração pública. Agora, a administração pública, para entrar com ação de regresso contra o seu servidor, contra o servidor que integra os seus quadros, ela deverá comprovar o quê? Dolo ou culpa, visto que sua responsabilidade é o quê? Subjetiva. Ficou tranquilo? Continuando, a gente fala aqui, ó, a responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputadas ao servidor nessa qualidade. Então você já fica na atividade e presta atenção que não é tão somente aos crimes, são os crimes e contravenções. E qualquer crime e contravenção que o servidor venha praticar nessa qualidade, ele vai responder por isso? Vai responder por isso. E olha só, a responsabilidade administrativa resulta de ato comissivo ou omissivo praticado no desempenho de cargo ou função. E como se dará essa responsabilidade administrativa? Nesse caso, essa responsabilidade, ela será apurada através de quê? Nesse caso, essa responsabilidade, ela será apurada através de um processo administrativo disciplinar. E nesse processo, o servidor responderá perante a administração pública pelos atos que ele praticou. Como assim, Geraldo? Como assim? A gente sabe que a administração, dependendo de algum ato do servidor público, ou ele praticou alguma proibição, ou ele descumpriu algum dever, fazendo menção aos artigos 116 e 117 da Lei 8.112, o servidor ele poderá estar sujeito a algumas penalidades.